Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos abordar as estratégias reprodutivas das briófitas e também os métodos de coleta e preparação do material botânico de briófitas. Acompanhem com a gente. Ao analisarmos o ciclo de vida das briófitas, é importante a gente destacar a necessidade de água para a ocorrência da reprodução sexuada e a necessidade de vento para a dispersão dos esporos. Algo que também vale a pena a gente destacar nesse ciclo de vida é a ocorrência de reprodução assexuada. Muitos táxons de briófitas se reproduzem exclusivamente de forma assexuada, já que a reprodução sexuada demanda a presença de água e nem sempre existe muita proximidade entre populações femininas e masculinas das briófitas. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do sistema sexual das briófitas. Muitas delas apresentam sexos separados, plantas femininas e plantas masculinas. Já ouviu falar em monóico e dioico? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. A reprodução assexuada é de extrema importância para as briófitas, sobretudo para a colonização local, para o aumento do crescimento da população. Ao avaliarmos a biologia reprodutiva das briófitas, é importante destacar que existe então a reprodução sexuada, que dará origem ao esporófito e produzirá esporos, e a reprodução assexuada, que pode ser realizada através da produção de estruturas especializadas ou não especializadas. É importante destacar que as briófitas podem se reproduzir de forma assexuada pela fragmentação de partes do gametófito. Então, para muitas espécies de briófitas, um pequeno fragmento de filídeo que se desprende da planta mãe pode ser capaz de gerar um novo indivíduo. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns artigos da professora Adaíses Maciel Silva, da UFMG, que tratam do assunto. Aqui a gente pode observar, então, a existência de gemas em filídeos de hepáticas, o que é bastante comum, sobretudo na família Legionniaceae, essa que a gente observa aqui nas figuras. Nessa fotografia aqui, mais central, a gente pode observar uma hepática folhosa que perdeu todos os seus filídeos, restaram apenas os anfigastros. Filídeos caducos representam uma estratégia de reprodução assexuada das hepáticas. Essas gemas podem ser produzidas também em regiões especializadas do gametófito. Aqui o exemplo de uma hepática talosa complexa que apresenta receptáculos e dentro desses receptáculos a gente tem a presença de gemas. As briófitas podem ser classificadas em monóicas ou dioicas. As monóicas ou bissexuais apresentam gametângios femininos e masculinos na mesma planta. Já as dioicas apresentam sexos separados. Algo que vale destacar é que a dioicia é um caráter ancestral para as briófitas. E a maioria das briófitas tropicais, por exemplo, aqui do Brasil, apresentam o sistema sexual dioico, ou seja, sexos separados. Alguns estudos demonstram que, por exemplo, musgos dioicos investem menos em reprodução sexuada e mais em reprodução assexuada. É claro, conhecendo o ciclo de vida das briófitas, nós sabemos que existe a necessidade de água para a reprodução sexuada. E se essa espécie tem sexos separados, se torna um pouco mais difícil a ocorrência da fecundação. Por isso, muitas dessas espécies dioicas investem em reprodução assexuada. A maioria das briófitas apresenta pouco dimorfismo sexual entre indivíduos masculinos e femininos, sendo necessária, então, a presença do gametângio para que haja a diferenciação entre indivíduos femininos e masculinos. Lembrando que gametângio é aquela estrutura que produz os gametas. Nessa fotografia aqui embaixo a gente tem um musgo acrocárpico que apresenta, então, gametângios no ápice. A gente vai ver daqui a pouco que essa seria uma população masculina desse musgo. Existem algumas exceções, é o caso do macho anão. Nessas fotografias a gente pode observar pequenos gametófitos crescendo sobre um gametófito maior.
O gametófito maior seria o gametófito feminino dessa planta e os menores são os gametófitos masculinos. Essa é uma estratégia adotada por algumas espécies de musgos acrocárpicos. Assim, a fecundação se torna muito mais provável, já que os gametas masculinos estarão sendo produzidos muito próximos dos gametas femininos. Quer saber mais sobre macho-anão em briófitas? Eu vou colocar alguns artigos aqui na descrição do vídeo. Vamos abordar um pouco do conhecimento científico existente com relação ao sistema sexual das briófitas. Em geral, táxons monóicos têm distribuição mais limitada, apesar de sua maior frequência de produção de esporófitos e, consequentemente, de esporos. Briófitas de hábitats mais especializados, por exemplo, de troncos em decomposição e folhas, são geralmente monóicas também. Táxons com gametófitos pequenos, em geral, são monóicas. E táxons monóicos têm meios para impedir a autofecundação e, assim, garantir variabilidade genética. Nos táxons monóicos, não necessariamente o gameta masculino do mesmo indivíduo irá fecundar o gameta feminino. Se a gente tem uma população com dezenas a centenas de gametófitos de briófitas, a possibilidade de existir uma fecundação cruzada, mesmo em táxons monóicos, é grande. Assim, a espécie garante variabilidade genética, garante que dentro de um pequeno espaço físico haverá possibilidade de realização de reprodução sexuada. Mostrando aqui, então, um exemplo de uma hepática folhosa monóica, onde a gente tem aqui um indivíduo com um perianto que abriga aqui dentro o gametângio feminino, o arquegônio, e aqui um ramo masculino, que vai abrigar os anterídeos, que são os gametângios masculinos, anterídeos que vão produzir os anterosóides. Agora um exemplo de uma hepática talosa, de talo simples, que apresenta sexos separados, ou seja, uma planta dioica. Aqui um indivíduo feminino e em destaque abaixo da pequena escama que ela apresenta nessa região central do talo, estão lá os arquegônios. Já na população masculina estão presentes muitas escamas na região central. Nesse caso, existe sim um dimorfismo sexual entre as plantas quando elas estão férteis, né? Então, a planta masculina apresenta uma enorme quantidade de escamas na região central, já a planta feminina apresenta poucas escamas na região central do talo. Na planta masculina, a gente vai ter por baixo dessas escamas a existência dos anterídeos que vão produzir os anterosóides. Agora, um outro exemplo de uma planta que tem sexos separados, de uma outra hepática talosa dioica, agora uma hepática talosa complexa, do gênero Marchantia, a gente tem estruturas especializadas para a produção dos gametângios. São essas estruturas eretas, que crescem a partir do gametófito taloso. A gente tem então os anteridióforos, que irão produzir os anterídeos aqui dentro, em detalhes, né, esses anterídeos que vão produzir os anterosóides. E essas plantas apresentam também arquegonióforos, que são estruturas que erguem os arquegônios. E por isso o esporófito será produzido nesse arquegonióforo. Lembrando que o esporófito ele sempre é produzido a partir da fecundação da osfera, onde é gerado um embrião e esse embrião se desenvolve no esporófito. Então, sempre a planta materna, a planta mãe, é aquela que porta o filho. Quando eu vejo, por exemplo, então, uma briófita com esporófito, eu já sei que na base daquele esporófito existia um gameta feminino, que estava dentro do gametângio feminino, que é o arquegônio. Agora eu vou mostrar para vocês como esses arquegônios ficam nos arquegonióforos. Aqui um corte longitudinal em um arquegonióforo, numa estrutura dessas, onde a gente pode observar que esses arquegônios ficam de cabeça para baixo. A parte do ventre, onde está a osfera, fica mais próxima à estrutura do arquegonióforo e
o pescoço desse arquegônio fica com a abertura voltada para o ambiente. Assim, os anterozoides, para poderem fecundar a oosfera, eles precisarão subir nesse arquegonióforo e fecundar, então, a oosfera presente dentro do arquegônio. Nossa, mas isso é difícil de acontecer, você pode pensar. Acontece. 2 exemplos aqui, então, de esporófitos de hepáticas que foram gerados após a fecundação da oosfera. As setas nessas hepáticas, elas são bem pequenas. Então, esse esporófito ele é composto por um pé que fica aqui dentro do arquegonióforo, uma seta bem curta e uma cápsula globosa, como é o caso de todas as hepáticas. Por que a seta não precisa ser muito alongada? Esse papel de separar o esporângio da planta-mãe já foi realizado pelo arquegonióforo. Esses esporófitos são produzidos, então, pendurados de cabeça para baixo nesses arquegonióforos. Uma questão importante de se destacar é que muitas vezes os livros didáticos trazem para a gente exemplos de espécies que são mais comuns no hemisfério norte, como é o caso da marchantia polimorfa. Nesse caso, os arquegonióforos apresentam essa estrutura e os anteridióforos essa estrutura. No caso da espécie mais comum de marchantia que a gente tem no Brasil, a gente teria os arquegonióforos com essa estrutura um pouco mais fechada e teríamos o anteridióforo com lobos mais pronunciados nessa estrutura superior. Em geral, os livros didáticos colocam o ciclo de vida de uma hepática talosa complexa, do grupo das marchantes. E vou mostrar, então, os arquegonióforos com essas estruturas bastante lobadas, o que não é o mais comum na espécie típica do Brasil, porque essa espécie exemplificada nesses livros didáticos é a marchantia polimorfa, que ocorre sim no Brasil, mas não é a espécie mais comum de marchantia que nós temos aqui. Agora, mostrando o exemplo de um musgo que apresenta sexos separados, de um musgo acrocárpico dioico. Aqui a população masculina com o perigônio, que são esses filídeos que protegem os anterídeos. Internamente, nesse perigônio, a gente vai ter lá a existência dos gametângios masculinos, ou seja, os anterídeos, e também de paráfises, que são filamentos de células que vão proteger esses anterídeos. Em detalhe, a região apical de um anterídeo de um musgo acrocárpico, mostrando essa diferenciação celular nessa região. Uma gota de água que cai aqui, ela vai sair dali com centenas de anterozoides. Para a ocorrência de reprodução sexuada, a planta feminina irá então produzir algumas substâncias químicas que terão como objetivo atrair os anterozoides e direcionar esses anterozoides até o gameta feminino. Incrível, né? Aqui nós temos então o exemplo de uma população feminina cujo gameta já foi fecundado e já foi gerado então o esporófito. Em detalhes aqui a estrutura do arquegônio contendo a oosfera desse musgo acrocárpico. O esporófito ele vai ser sempre formado então após a ocorrência da reprodução sexuada e a função do esporófito é produzir e dispersar os esporos. Esses esporos eles serão dispersos pelo vento e possibilitarão o aumento da distribuição espacial das briófitas. Como eu falei, muitas briófitas podem se reproduzir exclusivamente de forma assexuada. Contudo, pequenos propágulos, gemas ou partes dos filídeos não têm a capacidade de serem dispersos a longas distâncias, porque não chegariam viáveis nas novas localidades. Já os esporos da maioria das espécies de briófitas têm capacidade de serem dispersos a longas distâncias e possibilitarem, então, a colonização de novos ambientes. Esses esporos podem apresentar diferentes tamanhos, diferentes colorações, e isso vai influenciar, é claro, na capacidade de dispersão dessa planta. Mas podemos destacar que os esporos, quando comparados às estruturas para reprodução assexuada, eles têm essa capacidade de dispersão a longas distâncias e são produzidos numa quantidade muito maior do que os propágulos. Aqui em detalhes a gente pode observar um peristômio que tem dentes que se abrem e se fecham a depender
da umidade do ambiente, possibilitando que esses esporos não sejam liberados todos ao mesmo tempo no ambiente. Essa é uma estratégia presente em musgos e exclusiva de musgos, como a gente já viu na nossa aula sobre morfologia de musgos. Outros exemplos de dentes do peristômio que variam em forma e são importantes na taxonomia de alguns grupos de musgos. Interessante destacar o mecanismo que existe para a liberação de esporos por parte do musgo esfagno, que eu já falei para vocês em outras aulas, que ele é super importante e forma as turfeiras. Esse esfagno apresenta uma cápsula globosa muito parecida com a cápsula das hepáticas, mas lá dentro dessa cápsula não tem elatérios, como existe nas cápsulas de hepáticas. A liberação desses esporos também não é controlada por peristômio. Nesse caso aqui, existe um mecanismo de pressão interna da cápsula e essa cápsula explode. Existem vários artigos que mostram essa capacidade de gerar essa pressão interna e liberar esses esporos a elevadas alturas a partir da população. Vou colocar alguns desses artigos listados aqui na descrição desse vídeo. A forma, então, de deiscência de uma cápsula de uma hepática e lá dentro, como eu falei, a gente vai ter esporos e elatérios. Os elatérios têm esses movimentos higroscópicos, ou seja, movimentos dependentes da umidade, assim como os peristômios, e os elatérios vão auxiliar na liberação desses esporos nas cápsulas de hepáticas. Lembrando que os antóceros apresentam pseudoelatérios, porque não são elatérios em espirais muito bem constituídas. Isso já foi abordado na nossa videoaula sobre morfologia de antóceros e hepáticas. Quem ainda não conferiu, recomendo. Esses esporos são então liberados no ambiente e o vento será o veículo de dispersão desses esporos para chegada em novos ambientes. E que ambientes podem ser colonizados, então, pelas briófitas? Existem diferentes tipos de substrato, como solo, barrancos, rochas, troncos de árvore, bases de troncos de árvore, copas de árvore. Essa foto foi feita numa floresta montana, uma floresta de altitude elevada aqui no sudeste do Brasil. E a gente pode perceber a elevada biomassa e também a elevada diversidade de briófitas epífitas. Troncos em decomposição também são colonizados por briófitas, folhas e substratos artificiais. Dentro de uma floresta, diferentes microambientes podem ser colonizados pelas briófitas, desde esses microambientes que ficam no subbosque da floresta até o dossel dessa floresta, que apresenta condições de umidade, temperatura e luminosidade muito diferentes daquelas existentes no interior da floresta. E para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu quero te convidar a focar nas briófitas e a estudar briófitas. Mas você pode me perguntar, eu não sei como fazer para coletar e estudar briófitas. Vou te ensinar agora. Algo importante quando a gente vai estudar as briófitas é ter um olhar bastante atento aos diferentes microambientes que podem ser colonizados pelas espécies. Para que a gente possa fazer a coleta, a gente leva, em geral, uma faquinha ou um canivete ou uma espátula, dependendo do tipo de substrato que a gente vai coletar. E a gente vai utilizar, então, esse instrumento para poder raspar essa briófita a partir do substrato. Existem alguns casos que a gente pode retirar essa briófita com a própria mão, sobretudo briófitas epífitas, que formam tramas. Não sabe o que é trama? Recomendo a videoaula sobre ecologia funcional de briófitas, onde eu falo um pouco sobre as formas de vida de briófitas e explico o que é uma trama. Então, seja diretamente com a mão ou com auxílio de alguma espátula, faquinha ou canivete, a gente raspa essa briófita do substrato e coloca em pequenos pacotinhos de pipoca ou saco craft. Fotografar as espécies é algo que vale a pena a gente fazer em campo.
campo. E para isso a gente pode utilizar pequenas lentes macro. Elas dão a possibilidade de aproximar bastante a lente do celular da planta e realizar fotografias detalhadas dos gametófitos. Importante também, sempre que possível, é anotar as coordenadas geográficas, que a gente pode fazer utilizando um GPS ou um aplicativo de GPS para o celular. Essas informações são anotadas no caderno de campo, que é algo super importante da gente sempre levar para as nossas viagens de inventário botânico. Essas informações podem ser anotadas no caderno de campo e também nos pacotinhos onde a gente vai colocar as amostras. Então a gente em geral coloca qual é a localidade que a gente está trabalhando, qual a data de coleta, as coordenadas geográficas e a altitude e a descrição do ambiente e do tipo de substrato onde essa planta está ocorrendo. E se já tivermos uma noção da espécie, ou do gênero, ou da família, a gente também anota essa informação nesse pacote. Esses pacotes, após a chegada no laboratório ou na casa de campo que a gente está utilizando, a gente coloca eles para secagem ao ar livre. Não é necessária a colocação das amostras de briófitas em estufa, porque o calor da estufa pode acabar prejudicando a estrutura dos tecidos das briófitas. Então, o melhor é a gente deixar esses saquinhos ao ar livre. Se tiver um dia ensolarado, podemos deixar também um pouco no sol, para que eles possam secar. As briófitas são poiquilohídricas, então, da mesma forma que elas incorporam a água a partir do ambiente, elas também secam com muita facilidade. Chegando ao laboratório, para que a gente possa identificar as espécies, a gente vai utilizar lupas e também o microscópio. E existem diferentes literaturas disponíveis para a identificação de táxons de briófitas. Quero destacar também o site da Flora do Brasil, que apresenta a descrição para as espécies e representa um grande avanço na taxonomia, não só das briófitas, mas de todas as plantas, fungos e algas do Brasil. Para quem tem interesse em realizar coletas ou estudos com espécies de briófitas, eu recomendo bastante o livro da doutora Janice Gleim, o Bryophyte Ecology. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link para o capítulo do Bryophyte Ecology, onde a doutora Janice Gleim trata especificamente dos métodos de coleta e de armazenagem de briófitas. Recomendo fortemente. Nesse capítulo ela mostra então quais são os itens necessários para a realização do estudo das briófitas e como montar também uma icicata e uma coleção de briófitas. Quero dar um destaque para a coleta de plantas epífitas, que são aquelas que crescem sob troncos e ramos de árvores. Muitas vezes, se essas plantas crescem muito aderidas ao substrato, formando tapetes, por exemplo, a gente precisa raspar e coletar uma pequena parte da casca do forófito, que é essa árvore que porta as epífitas. E é interessante a gente registrar preferências de habitat. Então, se essa planta ela está ocorrendo apenas na face mais iluminada desse tronco, se ela está ocorrendo apenas na base desse tronco, mais ou menos a que zonas de altura eu posso encontrar populações dessa planta nesse forófito. Importante anotar também características da casca do forófito. Por exemplo, se é uma casca bastante rugosa, que está descamando, ou se é uma casca lisa. Essas são características importantes, sobretudo em estudos ecológicos com briófitas. E algo que também vale a pena destacar é que no caso das epífilas, aquelas plantas que crescem sobre folhas, a gente coleta todo o substrato, porque se a gente raspasse esses gametófitos, a gente poderia acabar quebrando esses gametófitos que são, em geral, muito sensíveis. Eu espero que vocês tenham curtido essa videoaula e convido vocês a acompanharem o nosso canal, porque em breve novas videoaulas estarão disponíveis. Até a próxima!